Olá! Hoje a gente vai falar sobre as modalidades, que é uma outra forma da gente classificar os signos. A gente viu na última aula, a gente falou sobre os elementos, né? Que é uma das formas de classificar esses signos. A gente viu que tem 4 elementos, água, terra, fogo e ar. E agora a gente vai falar sobre a forma de classificar através das modalidades. São 3 modalidades. Cardinal, fixo e mutável. Tá? E é interessante, é importante você saber que cada modalidade, né, cada uma dessas 3, cardinal, fixo e mutável, tem 4 signos dentro de cada modalidade, né? Tem 4 signos cardinais, 4 signos fixos e 4 signos mutáveis. E eu queria que vocês entendessem que dentro de cada um desses 4 signos, de cada modalidade, tem sempre um elemento diferente. Então, dentro do cardinal, por exemplo, vai ter um de fogo, um de terra, um de água e um de ar. No mutável, a mesma coisa. No fixo, a mesma coisa. E por que é importante vocês saberem isso? Porque isso é uma das formas da gente diferenciar, por exemplo, os signos de água. São 3 signos em cada elemento, né? Então, tem um signo de água que é mutável, um signo de água que é fixo e um signo de água que é cardinal, tá? Isso ajuda o quê? A gente entender a sutileza e a diferença de cada signo e ajuda a gente a afunilar a interpretação. Tem um requinte de entendimento quando a gente entende, por exemplo, as modalidades. E os elementos também, mas vai sempre requintando, sempre afinando o entendimento da forma com que cada signo a energia de cada signo no mundo, tá? A gente vai começar falando... antes de falar sobre o primeiro, que é o cardinal, eu só queria falar uma coisa, como eu tenho tentado falar aqui nas aulas sempre sobre isso, como a astrologia não é uma coisa... sei lá, eu acho que o signo de fogo é assim, eu acho que o signo... Não, tá tudo conectado com a natureza. O fogo tem a ver com o calor do fogo, por exemplo, que a gente sente calor, e isso muda a nossa forma de se relacionar com o mundo. Eu estava vendo outro dia uma pessoa que viajou para a Islândia, num super inverno da Islândia, e ela estava falando as características da cultura daquele povo. Aquilo interfere na cultura daquele povo. Então, e a astrologia, ela está totalmente conectada com a natureza. Então, claro que todo mundo que está aqui fazendo aula já né, tem uma abertura para isso, mas é importante vocês saberem. Não é uma coisa mística, né? Não é, eu acho isso. Não, tá super conectado. Tanto é que, olha só, olha como tá tudo ligado. A gente tem 12 meses, né, no nosso ano. Ou seja, e a gente tem 12 signos também no zodíaco. Os meses, eles são divididos em 4 estações e a gente tem 4 elementos, né? E cada estação tem 3 meses e a gente tem 3 modalidades, né? E as modalidades, elas estão totalmente relacionadas às estações, e vocês vão ver agora, tá? Primeiro de tudo, a gente vai falar dos signos cardinais, e eu vou te dizer aqui quais são eles. São Áries e Libra, Câncer e Capricórnio. Sempre vão ter 2 signos opostos complementares, ou seja, Áries e Libra, um par de opostos complementares, e Câncer e Capricórnio, outro par de opostos complementares. Os signos cardinais, eles estão relacionados ao começo das estações, porque como a gente estava falando aqui, cada estação tem 3 meses. E nesses 3 meses de cada estação é diferente, vai mudando, né? No começo, sei lá, quando chega o verão, às vezes ele demora mais para chegar, às vezes demora menos para chegar. Aí tem o meio da estação, onde a gente vive ela plenamente, e tem o final, né? Que é quando a gente já está mudando para a próxima estação. Cardinal, fixo e mutável. É exatamente isso. É o começo de cada estação, cardinal, que é esse que a gente está falando agora. O meio de cada estação são os fixos, que a gente vai falar depois. E mutável é o fim de cada estação, tá? Então, eu falei já que o cardinal está associado a Áries e Libra, Câncer e Capricórnio, e, portanto, também está associado a casa 1 e a casa 7, a casa 4 e a casa 10, tá? Que são casas muito importantes, né? A gente já falou sobre isso, aquele X, a cruz do mapa, tá ali, que é o começo de tudo. Tá? Então, os signos cardinais, eles falam sobre o começo. É quando fechou uma estação e ele está começando com todo vigor, com todo impulso de começar, né? Então, uma das características principais dos signos cardinais é o começo, é o impulso, é a impulsividade.
né? Sempre que a gente tem algum signo cardinal no nosso mapa, ou melhor, sempre qualquer planeta que a gente tenha em signo cardinal, ou qualquer casa que é regida por um signo cardinal, qual é a qualidade que a gente tem ali? É a energia, né? Muita energia. Energia para começar, para iniciar alguma coisa. É esse impulso, né? E aonde a gente tem signo cardinal, a gente não consegue ficar parado, né? Porque é essa ideia de que essa energia de começar que estimula a gente. Então tem um estímulo ali, né? Uma energia. Então agora eu vou falar, desculpa, sobre cada signo cardinal. E é interessante porque, de novo, a cada signo cardinal, como tem um de cada elemento, cada um tem uma natureza distinta. Então vai ter alguns signos, tipo câncer. Vocês vão falar assim, como que câncer é cardinal? Eu vou explicar. O mais claro dos cardinais, né? O mais fácil de entender dos cardinais é o Áries. Porque o Áries em si, a natureza do próprio Áries já fala sobre esse começo, que é justamente o que significa o cardinal. Então, qual é o impulso de Áries? É o impulso de agir, é o impulso de criar, é o impulso de começar. Tem essa energia. O cardinal, se você for pensar, ele tá um pouco associado ao fogo. Não é a mesma coisa, não. Tá? Tanto é que tem signos de outros elementos, mas ele tem essa energia, essa força, né? Essa ação de alguma forma, tá? E o segundo signo de cardinal, eu vou falar agora sobre o cardinal de terra, que é o Capricórnio. Qual é o impulso do Capricórnio? É o impulso de realizar. Tanto é que quando eu tô fazendo uma consulta, eu vejo que tem, sei lá, a pessoa é Capricórnio com ascendente em Áries. Eu falo, é uma pessoa empreendedora. Não só pelo ascendente em Áries, que tem esse impulso de começar, mas pelo Capricórnio também, que é diferente, totalmente diferente da impulsividade do Áries, totalmente diferente. Até porque impulsividade não é uma palavra de Capricórnio, mas na hora de começar, de fazer, de realizar, o Capricórnio, ele vai se planejar, claro, né? Não vai fazer na doida que nem o Áries, mas ele realiza. Ele concretiza. Então, esse é o impulso do signo de terra, que é Capricórnio. O impulso de trabalhar, né? Agora, eu vou falar sobre o cardinal de ar, que é o Libra. Qual é o impulso do Libra? É o impulso gregário, de agregar, né? De deixar todo mundo funcionando, todo mundo convivendo, todo mundo compartilhando. É o impulso de querer que as coisas fiquem em paz. Eu já dei esse exemplo aqui, em uma outra circunstância, mas vou dar de novo. Uma vez, a minha vizinha, enfim, o meu prédio tem várias crianças e tal, e por conta dessas, e as crianças ficam brincando juntas, e aí um desses meninos é neto de uma moça que estudou astrologia comigo, e a gente se reencontrou por causa do prédio. Ele até já saiu, mas enfim. E aí ela tava me falando, Bela, o fulano, o neto, ele é libriano, olha só, ele não pode ver uma briga, que ele vai lá para apartar, né? Então, embora o Libra, ele tenha essa natureza, às vezes até meio passiva, a gente já falou sobre o Libra, não preciso explicar aqui, né? Mas não é que Libra seja passivo, a gente já falou tudo sobre isso, mas tem esse impulso de de querer que a harmonia prevaleça, né? E agora eu vou falar sobre o cardinal de água, que é o Câncer, que é o mais difícil da gente entender. Como que Câncer é cardinal? Qual o impulso de Câncer, já que Câncer é todo com energia, já que Câncer é todo recolhido, é caseiro? Mas o impulso de Câncer é o impulso de cuidar e de proteger. E eu até escrevi um texto falando sobre isso, e foi um texto que gerou muita interação, né? Porque eu tava falando justamente dessa energia do Câncer, eu falei alguma coisa assim, o título do texto que eu fiz era alguma coisa assim, a força de Câncer, sei lá, né? E aí eu comparei ali, a analogia que eu fiz imagina a força de uma mãe, imagina o impulso de uma mãe para cuidar da sua cria, para cuidar dos seus filhotes. Ela é capaz de se jogar na frente de um caminhão. De verdade, assim, tem esse impulso de cuidar. E se você for ver na natureza, os bichos na natureza, né? O passarinho, quando tem um ninho, ele protege aquele ninho de uma forma. Esse é o impulso dos signos, do signo cardinal de água, que é Câncer, né? É onde a gente começa a criar nossa família. É em Câncer, é onde a gente começa ali aquele ciclo de botar, né? De ficar junto em família.
tá? E no mapa, quando tem excesso de cardinal, qual é o problema quando tem excesso de cardinal no mapa? Né? O problema é que fica muito empolgado, porque tem essa energia para começar e às vezes não sustenta essa energia no final. Meio que se desempolga, né? Fica meio disperso. Quando tem falta de quando tem falta de cardinal no mapa, o que acontece? Falta estímulo, falta energia para começar, né? Falta energia para arriscar e para dar o primeiro passo. Né? Então imagina, putz, como é que eu vou começar alguma coisa? Já fica pensando às vezes e não consegue começar. Agora a gente vai falar sobre os signos fixos, né? Então as estações elas começam nos signos cardinais e os signos fixos é onde literalmente onde fixa as estações, né? É o meio das estações. Então marca esse período onde a gente, por exemplo, né, o verão, a primavera, o inverno, a gente já sabe, a gente já tá ali no meio, é o ápice daquela estação, né? E os signos fixos são Escorpião e Touro e Leão e Capricórnio, né? Opostos complementares. E as casas dos signos fixos são casa 2 e casa 8, casa 5 e casa 11, tá? Então, aonde a gente... Então, é isso, né? Esses signos eles têm... Qual é a característica deles? Já que eles vêm no momento onde as estações já estão estabelecidas. Eles têm a característica de manter, de estabilizar, de preservar, né? De deixar ali tudo funcionando como está. Então, eles vão continuar, eles vão manter tudo que foi começado lá pelos signos cardinais, né? Eles são signos que falam, portanto, de controle, de persistência, né? De estabilidade, né? A força nos signos cardinais é de dentro para fora, porque é uma força de criação. A força dos signos fixos é de fora para dentro, porque é uma força de concentração. Peraí, vamos manter aqui, né? Vamos deixar tudo como tá, né? Então tem uma concentração e um controle para que aquilo continue como está. Então tem a teimosia, tem uma insistência, uma persistência, né? E qual é agora a ideia aqui aonde a gente tem signos fixos no mapa é onde a gente quer manter. A gente quer que esteja tudo sob o nosso controle, né? Onde a gente tem, seja os planetas que estão em signos fixos ou as casas que estão em signos fixos, né? Agora eu vou falar sobre os signos fixos de fogo, que é sobre o signo fixo de fogo, que é Leão, né? Então, só para vocês saberem, os signos fixos vêm sustentar. É o alicerce, manter ali, tá? Então, o fogo, ele tem... Qual é a firmeza do fogo? O que o fogo vem manter? A energia criadora. A energia que fala sobre a criação. Então, agora eu vou falar sobre o signo fixo de fogo, que é Leão, né? O que o Leão vem manter? Qual é a firmeza do Leão? É nas suas atitudes, no seu jeito de entender a sua própria natureza, ou seja, de se apropriar de si, né? Se a gente for pensar, o signo de fogo cardinal é Áries. Então, em Áries é o impulso para começar. O Áries, tanto que eu falo, o Áries eu sou assim. E em Leão, a gente já começou. Então, o que a gente quer manter? Eu amo ser assim. Eu adoro ser assim. Eu reconheço a minha potência de ser assim. Então, é isso que ele quer manter, né? É isso que ele quer, que ele quer controlar de uma certa forma. São as suas atitudes, tá? Agora eu vou falar do signo fixo de terra, que é o touro, que esse é o mais fácil de entender, né? Porque o touro, ele fala sobre segurança, ele fala sobre manter as coisas. Qual é o impulso do touro? Da execução das... O impulso não, desculpa. O que o touro quer manter? Ele quer manter a execução das tarefas. É ele que vai deixar tudo acontecer. É ele que vai, peraí, deixa eu faço isso, eu faço aquilo. Tanto é que touro funciona muito com alguém falando o que ele tem que fazer, porque ele vai fazer perfeitamente. Ele é muito bom nisso, né? Agora eu vou falar do signo fixo de ar, que é Aquário. Aquário é um desses que é difícil da gente identificar. Como assim é fixo? Aquário é controlador, mas Aquário fala sobre liberdade. Pois é, o que o Aquário quer manter?
Ele quer manter as ideias e o pensamento. E isso é muito claro para mim, Aquário. Sim, Aquário livre. Pensem que tudo na astrologia é uma trama, não é linear. Então, não é Aquário assim, então não é assim. Não, é uma trama. É por isso que a gente tem que ir entendendo esses refinamentos da interpretação, porque vai dando a gente aquele tino para a gente entender como é que as coisas funcionam. Então, sim, Aquário fala sobre liberdade, mas de alguma forma Aquário quer controlar essa liberdade. Ele acha que ele é o dono do pensamento. Essa é a ideia de Aquário. Então, ele quer manter o pensamento e normalmente é um pensamento único. Né? Então, o que ele quer? Ele quer realmente o bem da humanidade. Só que ele acha que o que ele acha do bem da humanidade é o que é. Só que às vezes ele pode não estar certo. Né? Até porque é tudo tão... As pessoas pensam tão diferentes, né? E embora o Aquário fale de diferença, ele tem uma inflexibilidade em relação aos ideais dele. Ele é muito fixo, é muito certo daquilo que ele pensa e que ele acredita. Então, sim, Aquário é controlador, tá? E ele quer manter isso, um pensamento só, tá? Você pode ter certeza que nesse sentido, ele é até meio dono da verdade, embora o dono da verdade seja o Sagitário. Quando ele pensa alguma coisa, ele pensa do bem-estar no mundo, ele acha que tudo que está diferente daquilo está errado, tá? E o outro signo fixo, que é o de água, é Escorpião, né? E Escorpião, o que o Escorpião quer manter? Ele quer manter as nossas sensações, as próprias sensações, na verdade, e os próprios sentimentos. Ele quer manter isso de todo mundo, ele quer controlar, né? E tem isso que é muito o controle das emoções, de dominar as emoções, de achar que vai saber como funciona tudo, né? Então, esse é o controle de Escorpião. E o que acontece num mapa onde tem excesso de signos fixos? Controle, né? Onde as atitudes controladoras, né? Tem teimosia também e pouca flexibilidade. Porque imagina, né? Quando você tem tudo meio certo, tá? É assim, falta flexibilidade, né? E qual é a ideia? A ideia aqui é que precisa deixar a vida acontecer. Precisa deixar a vida fluir, seja no campo do pensamento, Aquário, seja como você se enxerga, Leão, seja como você entende as suas emoções, Escorpião, né? E seja como você é o Touro demais, seja como você se sente seguro, que é o Touro. Então precisa deixar a vida fluir. E o que acontece quando falta signo fixo no nosso mapa? Tem uma insegurança na hora de executar as tarefas, um problema na hora de execução, na execução das tarefas, né? Uma instabilidade, porque, né, os signos fixos são estáveis, então tem uma instabilidade. E, além disso, falta também... Se lembra que eu falei que os signos fixos, eles são de dentro para fora, logo tem uma concentração ali, que é para as coisas continuarem acontecendo? Pode faltar foco e concentração. Agora a gente vai falar sobre os signos mutáveis, que são os que fecham as estações, né? Os signos mutáveis são Gêmeos e Sagitário, Virgem e Peixes. E as casas são casa 3 e casa 9, casa 6 e casa 12, né? Ou seja, qual é a característica principal desses signos que fecham as estações? Veja, eles estão na transição, sabe aquela coisa, já tá meio verão, meio primavera, meio, né, tá trocando as estações, meio primavera, meio verão, quer dizer, né, então já tá trocando as estações, então como eles falam dessa transição, eles falam dessa transformação, então eles têm maleabilidade, adaptabilidade, tem uma inquietação, inclusive, porque o outro já está começando, então tem aquela coisa de, ai meu Deus, o outro está começando, como é que vai ser? Tem uma inquietação, tem uma multiplicidade de pensamento. Aonde a gente tem signo mutável no mapa é onde tem muitas possibilidades, é onde tem adaptabilidade, é onde a gente tem várias alternativas. Inclusive, isso pode até acabar virando um problema, porque a gente se perde nesse labirinto das diversas possibilidades, né? Então, tem essa característica meio inquieta, meio são muitas opções, né? Porque, por conta dessa maleabilidade, por conta de fazer o limite entre um e outro, tá?
E eu vou falar agora primeiro sobre o signo mutável de fogo, que é Sagitário. Sagitário é um mutável que é difícil de entender. Como que Sagitário tem essa maleabilidade, se ele é inflexível, se a gente for pensar na natureza dele, você lembra que a gente falou? Que ele é meio radical e dono da verdade. O muito maleável é o Gêmeos, que é o oposto de Sagitário, que também é mutável. Né? Mas qual é essa ideia do movimento, né? Os signos mutáveis, eles têm movimento. E qual é o movimento de Sagitário? É o movimento de criar. São muitas ideias, né? Para criar alguma coisa. Então, por que Sagitário é mutável se ele é radical? O que eu brinco falando, por que ele é mutável? Pelo seguinte, ele é radical e ele defende aquela ideia, mas ele pode sim mudar de opinião, desde que para ele faça sentido. E quando ele muda de opinião, eu brinco falando que ele muda de radicalismo. Então ele vai mudando, mas sempre com aquela intensidade característica do signo de fogo. Tá? Então tem essa, e você pode perceber, Gêmeos e Sagitário tem muito isso, assim, quando eu faço um mapa muito geminiano, muito sagitariano, claro que o Gêmeos é mais ainda, mas como o Sagitário também é mutável, eu falo, putz, essa pessoa pode fazer várias coisas na vida. Então, às vezes, achar o que ela quer fazer, embora o Sagitário seja o arqueiro, que tem aquele foco, mas embora ele vai ter o foco quando ele encontra o interesse, mas às vezes achar esse interesse é muito difícil. Muito difícil. Tá? E, além disso, e tem um turbilhão de pensamento Sagitário, né? Agora eu vou falar do signo mutável de terra, que é Virgem, né? E qual é essa capacidade de transformação de Virgem? Tá ligada ao trabalho, claro, com todo signo de terra. Se você for perceber, Virgem é o signo que resolve. Você pode dar qualquer coisa para o Virgem resolver, que ele vai resolver. Ele vai arranjar uma forma de resolver. Ou seja, essa multiplicidade de formas, ele vai encontrar uma. Ele vai resolver alguma coisa de alguma forma. Ele não vai ficar fixo numa coisa. Ele vai arranjar alguma forma. Ou seja, tem essa maleabilidade. Né? E, além disso, se a gente for pensar, o Virgem, a cabeça do Virgem não para. É regido por Mercúrio, eu sei, mas não para. Então, essa é a capacidade de adaptação do Virgem. É se adaptar para resolver o que tiver que resolver e trabalhar. As coisas vão funcionar de alguma forma. Ele vai arranjar uma forma para funcionar. Tá? Agora, eu vou falar do signo mutável de ar, que é Gêmeos, que aí é mais fácil entender os Gêmeos, né? Gêmeos é todo mutável, Gêmeos é todo camaleão, né? Ele tem aquela coisa, ele pensa aqui, pensa ali, já muda de pensamento, essa novidade. Então, é mais fácil entender essa mudança da forma de pensar dos Gêmeos. Isso, inclusive, a gente falou, tem a ver com a humildade dele. Pensa aqui, aí depois fala, não, penso aqui outra coisa. Ele não tá fixo, preso a nada. Diferente do Aquário, por exemplo, que é um signo de ar também, mas ele é fixo. Você pode ver que é diferente conversar com o aquariano e conversar com o geminiano. O geminiano aceita muito mais as suas ideias. O aquário não, mas os dois são mentais, por exemplo. Né? Agora eu vou falar do signo mutável de água, que é Peixes. A mudança de Peixes tem a ver com os sentimentos e as sensações. Peixes é esponja, ele capta todo o ambiente, então é meio que adaptável a isso. Tem um lado meio camaleão nesse sentido. E no caso do camaleão do Peixe, é diferente do camaleão que eu falei do Gêmeos. É o camaleão do sentimento. São as sensações. Ele às vezes nem sabe o que está sentindo, porque às vezes o que ele acha que é dele é do outro que ele está sentindo. E não é dele, né? Então ele vai sentindo os coloridos das coisas. Então essa é a maleabilidade do Peixe, é em relação às sensações. Tá? E os sentimentos, é meio de lua, no sentido de que os sentimentos vão variando. O excesso de signo mutável, ele faz o quê? Quais são as características, né? Quando há um excesso de signos mutáveis? É a dispersão, né? É a instabilidade, pouco foco, né? É esse excesso de dúvida, é esse labirinto de pensamentos e de coisas que vem e você fala, meu Deus, não sei o que vai acontecer agora, porque tem muitas possibilidades. Né? Ou seja, fica disperso. E isso gera uma ansiedade. Isso gera muita ansiedade, na verdade. Né? A falta de signo a falta de signo mutável, né, no mapa, a falta desse elemento não, dessa modalidade no nosso mapa, gera o quê? Gera uma
dificuldade de enxergar novas possibilidades, de se flexibilizar, ou seja, é inflexível. Você não encontra novas perspectivas, né? Ou seja, o que é o signo mutável? O signo mutável é o seguinte, os signos mutáveis, eles falam como a nossa capacidade de mudar, né? Tem a ver com mudança, os signos mutáveis, né? Mutável. Então, a nossa capacidade de mudar de acordo com os movimentos da vida. Agora eu quero falar o seguinte, tem uma forma da gente calcular, né, quanto que a gente tem de ar, fogo no mapa e quanto que a gente tem de mutável, cardinal, né? E isso é interessante, não é para ficar, gente, focado nisso, meu Deus, tem muito, tem pouco, tem que ser flexível, mas é legal. Você sabe que eu não trabalho com isso e agora para essa aula enfim, né, preparei aqui e aí eu achei interessante, eu falei, nossa, fiquei pensando sobre o meu mapa, eu tive vários insights em relação ao meu mapa. Então, primeiro eu vou falar como é que funcionam essas pontuações, como é que funciona essa pontuação. Primeiro de tudo é entender, é bom até anotar, eu tô até com um papelzinho aqui, que obviamente fica ao contrário, mas eu vou falar para vocês. Anota assim, a pontuação é diferente. Então, para o signo do Sol, da Lua, do Ascendente e do meio do céu, cada um desses vale 3 pontos. Tá? Exemplo, o seu Sol, o meu Sol, vou falar do meu Sol, ele tá em Sagitário, até anota, depois eu vou até fazer aqui com vocês, tá? Pra gente anotar e vocês verem como é que funciona. Os signos que estão em Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter valem 2 pontos. Por que esses valem 2 pontos? Primeiro porque Sol, Lua, Ascendente e meio do céu fazem parte dos pontos principais do mapa, então faz sentido valer 3 pontos. Esses planetas que eu falei, vou repetir agora, Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter valem 2 pontos. Por quê? Porque esses são planetas pessoais. Vocês vão entender, o próximo módulo é planetas, vocês vão entender melhor isso depois, mas enfim, tá? Esses valem 2 pontos. E os planetas que são transpessoais, ou seja, que tem a ver com uma geração, são Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Esses valem 1 ponto. Então, eu vou preencher aqui o meu para vocês verem como é que funciona, tá? Então, você pega assim, qual é o seu signo solar? Ou seja, qual é o seu Sol? Aí você bota assim, por exemplo, o meu... Opa, isso aqui não tá funcionando. O meu Sol, ele tá em Sagitário, né? Aí eu vou botar aqui eu vou botar aqui uma tabelinha de fogo, terra, água e ar e outra tabelinha de cardinal, fixo e imutável, tá? Deixa eu botar aqui só rapidamente. Fogo, terra. Cada um pode fazer como acha, tá? Eu vou botar aqui só porque eu sei que fica confuso falando e não vendo o exemplo. Terra, água e ar. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra vocês fazerem. Cardinal, vou botar C, pra não demorar muito, fixo, F e M, tá? Eu fiz assim, ó. Não sei se dá pra ver. Fiz 2 tabelinhas. Aí eu comecei com o Sol em Sagitário. Aí o Sol vale 3 pontos, né? E o Sagitário é fogo. Então, eu vou botar 3 pontos no fogo, tá? 1, 2, 3. E o Sagitário é um signo mutável, né? Então, eu vou botar também 3 pontos no mutável. Ó, como é que tá a minha tabelinha por enquanto. Eu não vou fazer com tudo, porque senão vai ficar meio chato aqui, tá vendo? 3. Agora, eu vou botar a Lua. Minha Lua é em Touro, que é um signo de terra. Então, Lua vale 3 pontos também. Então, vou botar 3 na terra. E Lua é um signo fixo. Então, vou botar 3 pontos no signo fixo, tá? E aí, o ascendente é a mesma coisa. Meu ascendente é Áries. Então, eu vou botar aqui, Áries é um signo de fogo. Ascendente vale também 3 pontos. Então, mais 3 pontos no fogo. Áries é um signo cardinal, então 3 pontos no cardinal. Olha como é que tá a minha tabelinha por enquanto. Só para vocês verem. 3 pontos, Sol, Lua e Ascendente. Agora, eu vou botar meio do céu, que é o último de 3 pontos. Meio do céu em Capricórnio. 3 pontos em signo de terra, né? Porque Capricórnio é terra. 1, 2, 3. E é um signo cardinal. Então, 1, 2, 3 no cardinal. Agora vai para o de 2 pontos, que é Mercúrio, primeiro. Meu Mercúrio é em Sagitário. Então, 2 pontos para o fogo, né? Porque o Mercúrio vale em 2 pontos. E Sagitário é
um signo mutável. Então, 2 pontos pro mutável também. Vocês estão entendendo, gente? Né? Aí agora eu vou fazer tudo para vocês verem. Vênus, minha Vênus também é em Sagitário. Então, Vênus valem 2 pontos. Então, 2 pontos pro fogo. E é mutável, então 2 pontos pro mutável. Agora, meu Marte, que é em Capricórnio. Então, Marte em 2 pontos para Terra. E Capricórnio é cardinal. Então, 2 pontos pro cardinal. Tá? Agora eu vou botar o Júpiter. Meu Júpiter é em Escorpião. Então, água, 2 pontos. Escorpião é água. E 2 pontos também, Escorpião é fixo. Mais 2 pontos pro fixo. Tá? E vocês vão ver como é que se dá, como é que você sabe se é muito ou pouco. Eu vou falar aqui, os parâmetros. Tá? Agora, a gente vai para os de 1 ponto, que é Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então, vamos lá. Meu Saturno está em Libra. Saturno está em Libra. Libra é um signo de ar, 1 ponto pro ar. Cara, eu tenho pouquíssimo ar no mapa. Libra é um signo cardinal, então 1 ponto pro cardinal. Tá? Agora eu vou ver Urano. Meu Urano está em Sagitário. Fogo, mais 1 ponto pro fogo e 1 mais pro mutável. Meu Netuno está em Sagitário também, 1 ponto pro fogo, 1 ponto pro mutável. E o meu Plutão está em Libra também. Então, meu Plutão está em Libra. Então, 1 ponto para ar e Libra é cardinal. 1 ponto pro cardinal. Aí você soma tudo. Aí você vê nessa tabelinha aqui, eu marquei assim. Aí você vai somando tudo. Por exemplo, fogo, eu tenho... Vou até botar aqui que eu já tinha botado. Eu tenho 12 pontos em fogo. Eu tenho 2 pontos em água, 8 pontos em terra, 2 pontos em ar. Isso sou eu, obviamente, né? Aí cardinal, eu tenho 10 no cardinal, 5 no fixo e 9 no mutável. Mas como que eu sei qual é a medida disso tudo? Agora eu vou explicar. Então, anotem aí, para um elemento estar em equilíbrio, você tem que ter entre 4 e 8 pontos naquele elemento. Então, quando você tem 4, 5, 6, 7 ou 8, está em equilíbrio. Quando tem menos que isso ou mais que isso, há um desequilíbrio, tá? No cardinal, a medida é outra. Você tem que estar entre 5 e 11. Então, entre 5 e 11, tá um equilíbrio. Menos que isso ou mais que isso, tá em desequilíbrio. Então, por exemplo, eu tenho 12 pontos em fogo. Desequilíbrio do fogo. Excesso de fogo. Aí vai lá na aula de elementos, vocês vão ver o que acontece com excesso de fogo. Irritabilidade, demais, muita energia demais, né? Eu tenho 2 pontos em ar, falta ar no meu mapa. O que acontece quando falta ar? Às vezes as ideias ficam meio não concatenadas, né? Como é que você vai pensar, organizar o seu pensamento? E por aí vai, tá? Então façam essa tabelinha. É interessante para vocês entenderem mais do mapa de vocês. Vejam, não é para vocês ficarem, ai meu Deus, eu tenho pouco, você tem pouco. Não é para ficar fixo, usando uma palavra aqui das modalidades, não é para ficar fixo nisso, mas para ajudar vocês a entenderem, a interpretarem e a dar essa refinada na interpretação do mapa de vocês, de quem vocês estiverem vendo, tá bom? É isso.